Nós vamos falar hoje aqui no nosso programa sobre próteses dentárias e os implantes. Gente, eles podem ser sim a solução do seu problema bucal. E essa técnica, né, ela tá aqui pra gente substituir exatamente isso, os dentes que foram perdidos e ajudar você, né, a capturar aquele sorriso tão bonito, tão gostoso que você merece. Agora, se você já usa prótese ou implante, hoje nós vamos ajudar você a prolongar o uso dela. Você vai aprender novas técnicas para higienizar a sua prótese e o seu implante. Tudo isso com eles que estão aqui nos nossos estúdios. E a gente vai conversar também hoje com um dentista amigo pelo telefone, diretamente de São Paulo. Mas eu quero agradecer primeiro aqui o Dr. Carlos Alberto Musilli. É isso? Musilli, que é cirurgião dentista, especialista em prótese. Muito obrigada pela sua presença. Primeira vez, que seja a primeira de muitas, tá, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer. Estamos aí para tentar ajudar, tentar orientar um pouquinho o pessoal que precisa, né? É isso mesmo. E a gente sabe, né, doutor, que primeiro, que essa questão de prótese e implantes é um tabu para muita gente, né? Muita gente ainda tem, será que eu coloco, será que eu não coloco? Tem dúvidas, mas quando coloca, sabe que a qualidade de vida aumenta imensamente, mas a gente sabe também que quem faz uso, muitas vezes tem problema com a higiene, e a gente vai aprender a solucionar, né, esses problemas de higiene e como prolongar essa prótese e esse implante hoje, certo? Beleza, vamos Perfeito? tentar. Vamos Então, sim. fechado. Temos aqui também o Guilherme Vilas Boas, que é nosso fisioterapeuta. Muito obrigada. Também que seja a primeira de muitas, viu? Agora, Gui, muita gente em casa deve estar perguntando, mas Cissa, fisioterapeuta com prótese dentária e implante, como assim? Qual é a ligação de uma coisa com a outra? Sim, eu acredito que o trabalho da equipe multidisciplinar, né, ou seja, então, vários profissionais atuando sobre aquele paciente, né, ele vai ter um resultado e uma melhora muito mais rápida, né? Uma adaptação muito mais rápida da prótese, né? Aliviando dores ou então até melhorando alguns sintomas como a mordida, né? Maravilhoso. E é o que a gente sempre fala aqui no nosso Mais Saudável e enfatiza dia a dia. Essa questão da equipe multidisciplinar. A gente percebe que quando essa equipe se forma, o tratamento, a prevenção fica muito mais fácil, né? É muito mais legal, é muito mais coeso. Esse entrosamento mesmo de vocês profissionais, né, doutor? A tendência hoje é essa, né? O trabalho com equipe multidisciplinar, porque as pessoas têm que ser vistas como um todo, né? A pessoa não tem só uma boca, ela tem uma musculatura em volta da boca que faz ela mastigar, ela não tem só a boca, ela tem um aparelho vocal que ajuda ela a falar, ela não tem só a boca, ela tem um aparelho respiratório que por lá ela vai respirar e vai engolir os alimentos, etc, né? Então é um conjunto. Exatamente. A gente acaba entrando numa área de saúde pura, que é o sistema estomatognático. A boca da gente não se limita simplesmente à mastigação, né? A gente tem uma abrangência muito grande, até na estética, que é o fator social, né? Sem dúvida. E estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje a gente está falando sobre prótese e implantes dentários, né? E a gente quer entender com esses especialistas que aqui estão. Primeiro, doutor, vamos começar a explicar a diferença da prótese dentária para o implante dentário. Quando a gente fala o termo implante, nós estamos pensando em colocar uma raiz artificial no paciente. A pessoa perdeu os dentes, não tem mais raiz e a gente precisa suportar a prótese ou em cima de gengiva, ou em cima de dentes, ou em cima do implante. Então o implante ele substitui a raiz, vamos pensar assim. A pessoa vai lá e extraiu o dente. Tá. Saiu a coroa, saiu a raiz, tudo junto, foi embora, perdeu a raiz. Tá. Eu queria colocar um dente fixo aqui. Talvez para uma saída, uma das alternativas seja colocar a raiz que ele perdeu, que é uma raiz artificial, feita em titânio, esse é o implante. Esse é o implante. Esse é o implante. Tá. Uma raiz artificial feita em titânio. Então, pelo que eu tô Sobre entendendo. o implante faz a coroa, faz a parte protética. Tá, mas pra pessoa se ela quiser optar, né, pelo implante, ela tem que ter o osso intacto. Ela tem que ter essa parte óssea sem estar degenerada ou ter perdido essa parte óssea. Porque a gente escuta muito, né? Pelo menos em partes, né? Porque assim, o osso da nossa face só existe em função dos dentes. Toda a ossatura que nós temos em volta da boca existe em função dos dentes. Então, quando a gente mastiga, etc., a gente põe força nos dentes e a ossatura em volta ajuda a suportar aquela carga. A partir do momento que você perde o dente, a tendência do osso é sair, é murchar, vamos chamar de murchar entre aspas, é reabsorver. Então, a gente tem uma reabsorção óssea. Tem paciente que tem muita reabsorção, tem paciente que tem pouca reabsorção, né? Então, precisa avaliar isso antes de colocar implante para ver se o paciente tem bastante osso ou não. É um fator. Tem gente que perde muito osso
que tem? E tem gente que perde pouco osso. E essa perda óssea, ela tem relação com a idade, doutor? Total. Né? Total. Total. Né? Quanto mais tempo o paciente fica desdentado, quer dizer, sem a raiz, a tendência do organismo é reabsorver osso naquela área, ela tirar o osso de lá. Porque o osso que existia lá era por causa da raiz. Uma vez que ele tira a raiz do dente, tira o dente, o organismo fala, escuta, por que eu vou manter cálcio aqui se não tem mais dente? Tira o cálcio daqui e leva para o calcanhar lá que está precisando. E aí o osso de lá, ele acaba reabsorvendo, ele acaba murchando, entre aspas, né? Agora, quando a gente fala em próteses, a gente sabe que tem diversos tipos de prótese, né? E qual é a prótese mais usada e indicada hoje, normalmente? Cada caso é um caso, né? Cada caso é o caso. Vamos citar alguns tipos. Existe prótese sobre implante, que nós acabamos de falar. A pessoa não tem mais raiz, e aí põe um parafusinho lá e põe a coroa, no caso, né? Põe uma coroa artificial. Então, fica com tudo artificial. A raiz dele é artificial e a coroa também é artificial. Existem as próteses fixas que a gente faz sobre os dentes que o paciente tem. Então, o paciente tem algumas raízes ainda, ele não perdeu as raízes, dá para a gente fazer coroa sobre as raízes. Não precisa pôr implante, ele tem as raízes. Então, a gente faz as coroas sobre as raízes, né? Agora, o paciente perdeu as raízes e não tem condição de pôr implante. Por que não tem? Por vários motivos, né? Se ele não tem osso, ele tem medo, ele não tem condição financeira naquele momento de fazer implante. E aí a gente começa a lançar a mão de outros tipos de próteses. O paciente tem recurso, o dentista tem recurso para reabilitar o paciente. Então você pode fazer as próteses parciais removíveis, que são chamadas pontes móveis, né? São as próteses parciais, aquelas que o paciente tira e põe, até depois trouxe uma aí para mostrar, para quem não conhece. Vamos dar uma olhadinha aqui, doutor? Vem cá, vamos rapidinho. Existem as dentaduras também. Olha só que legal, tudo, né? gente, exatamente. Olha só o que o doutor trouxe. Aqui são o quê? São implantes, próteses? Não, o isso que aqui é? não tem implante aqui, não. Não tem. Não. Eu não entendo muita coisa não, tá, gente? Estou aprendendo junto com você aí. O que é isso aqui, doutor? Isso daqui é uma dentadura. Tá. Então, o paciente que perdeu todos os dentes, não tem mais dente nenhum na boca, ele não tem mais nada na boca. Perdeu tudo. Nem implante ele tem. É um paciente realmente assim, sem recurso financeiro, ou ele não tem condição óssea de pôr implante, etc. Ele não tem muito recurso. Então ainda cabe bem a dentadura, e no Brasil ainda a gente usa muito dentadura ainda, sabe? E não é que é um recurso ruim, não, é muito bom. Eu acho também. Reabilita o paciente. Exatamente, né? Principalmente é o que o doutor acabou de falar. Se você, de repente, está em casa, perdeu os dentes, está envergonhada, aquilo que a gente estava falando no comecinho, está sorrindo aqui com a mão na boca, está conversando com a mão na boca. Poxa, você só estou sem dinheiro. A gente sabe, a gente passou por uma crise e passa ainda por uma crise econômica. Não tenha dúvida, né? lógico. Então, a sua única intenção, de repente, é arrumar teu dente e você não pode ir para o implante, que é mais caro. A dentadura tá aí, gente, e ela te traz, é o que o doutor falou, qualidade de vida, né? Autoconfiança novamente. Traz tudo, inclusive mastigação, uma prótese, uma dentadura bem feita. Olha mordendo aqui, ó, se quiser dar um close aí, ó. Uma dentadura assim, ocluindo, mordendo, o paciente quando mastiga usando uma prótese total, ele consegue mastigar os alimentos, não da mesma forma que uma pessoa que tem todos os dentes naturalmente. Ele é mais limitado, mas ele consegue digerir, mastigar, consegue ter uma vida social. Doutor, qual é o valor de uma dentadura? Difícil, mais ou menos, aproximadamente. É difícil a gente falar valores, porque em nenhum aspecto da parte odontológica a gente tem uma tabela de preços. Existe hoje na odontologia uma tabela de preços que é dada pelo Conselho Regional de Odontologia, e lá tem os valores mínimos que o dentista cobra. Então, se eventualmente alguém tiver alguma curiosidade, entra no site do CRO, né? Qual é o site? Passa pra gente. www.crosp.org.br. Não, acho que não tem .org.br. Tá. Acho que é isso. Aí vai lá e vai ter uma tabelinha de preço. É o Conselho Regional isso? de Odontologia de São Paulo. Vai ter uma tabelinha. E aí existe o básico lá que os dentistas podem cobrar, não é? Porque assim, por que eu digo que não dá para dar uma tabela de preço? Porque existem clínicas mais populares que cobram preços bem inferiores, tem dentistas que já são mais diferenciados e tratam às vezes do prefeito da cidade, e ele tem muita experiência profissional. Até isso pesa, porque a odontologia, ela não vende um produto, ela vende, teoricamente, um serviço. Sim, lógico. E esse serviço, ele varia muito de profissional para profissional, Perfeito. não é? Agora, aqui, a gente mostrou a dentadura. Isso aqui, o que é, doutor? Isso trouxe? Isso daí para o paciente que ainda tem alguns dentes e perdeu outros, né? Por exemplo, esse paciente aqui, ele perdeu os dentes da frente, não é? Mas, ele tem os dentes da frente, perdão. Ele tem os dentes da frente, mas perdeu os dentes do fundo. Então, ele põe uma prótese dessa aqui na boca, mas ele tem os, por exemplo, de canino a canino aqui na frente, ele tem ainda. Mas ele perdeu os pré-molares e molares, então ele acaba usando uma prótese parcial
removível. Removível porque ele tira e põe a prótese. E aí vem a coisa da higienização, que você estava querendo saber. Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como higienizar a dentadura, a prótese, o implante. Enfim, peraí, doutor, então a dentadura é a única prótese que ela é removível. Ele acabou de falar. Não? Tem outras próteses que são removíveis também? Aquela estrutura metálica que eu acabei de mostrar, são dois tipos de próteses diferentes que nós mostramos lá. A dentadura, a pessoa perdeu todos os dentes e usa uma prótese total, que é chamada de dentadura. Total porque é todos os dentes. Ela você tira apoiada e coloca na gengiva. Você tira e põe a prótese total. A prótese parcial removível, que é aquela que tem estrutura metálica, o paciente tem alguns dentes. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... Ele tem alguns dentes da boca, então ele pode usar uma prótese de tira e põe também. Entendi. As duas são removíveis, né? São só essas duas, então? Não, existe prótese. Tem mais? Existe prótese. Então vai me contando. Existe prótese sob implante que também é removível. Você coloca implantes no paciente, ele põe a prótese e tem a possibilidade de ele tirar a prótese também. O que o senhor acha melhor, doutor? A prótese que é removível ou a que é fixa? Olha, às vezes para o conforto do paciente, é melhor uma prótese fixa, porque tem pessoas que se sentem assim mal de tirar a prótese, às vezes para dormir, é casado e tal, e tem vergonha de tirar, então às vezes o conforto é melhor a fixa. Agora, se me perguntar em termos de higiene, a prótese que você tira e escova nas mãos, principalmente para os pacientes mais idosos, né? Às vezes o paciente mais idoso, que ele tem lá seus 80 anos... Tem mais dificuldade de fazer higiene bucal. E ele não consegue higienizar direito. Eu quero voltar aqui com as suas técnicas e com as suas dicas do que a gente pode fazer em casa para aliviar a dor, mas eu quero que mostre aí, pode colocar na tela, as vantagens e desvantagens, gente. Olha só, da prótese fixa. Então a gente tem aqui as vantagens da prótese fixa, tá? Como ela é fixa, dá mais confiança para quem usa e é mais barata que o implante. É correto? Depende, mas pode ser sim. Desvantagem, gente, da prótese fixa, tá? O profissional precisa desgastar os outros dentes para que sirvam de pilar e este é um custo biológico muito elevado. Tem essa relação, né, doutor? Pra gente colocar uma prótese fixa, para quem já tem o dente, tem que acontecer esse desgaste, né? Então, tem casos e casos. Tem pessoas que têm o dente, só que o dente está tão cheio de restauração, de material que já não é mais do dente dele, tem resina, tem amálgama, sei lá o que tem lá no dente. Está tão restaurado que às vezes compensa fazer uma prótese fixa. Compensa desgastar? Compensa, porque você vai desgastar a estrutura artificial, né? Não é natural do paciente. Perfeito. Agora, se você me fala o paciente está com o dente íntegro, não tem nada, aí já, poxa vida, né? Vamos pensar com calma, né? Aí já não é mais bem assim. Exatamente. Você só percebe quem sofre mais para começar a ter uma vida normal através da mastigação, da fonética e tal. É quem coloca prótese ou implante? Quem sofre mais no começo? As perguntas que você está fazendo são interessantes, porque elas são extremamente amplas. E elas são genéricas, para todo mundo. Porque assim, tudo depende muito do caso da pessoa. É tudo muito individual. A gente conversa aqui com todos os especialistas que vêm, que tudo é muito individual. A dor é muito individual. Eu posso ter uma dor e o senhor não pode. A pessoa que, por exemplo, põe um dente na boca, um pré-molar que ela perdeu, ela pôs um implante e um dente. Aquilo lá vai ter uma influência, lógica, inicial para ela, vai ser um corpo estranho. Você sabe que a língua da gente reconhece constantemente corpo estranho, né? Então, mas qualquer pelo tempo que o senhor tem, né? O senhor deve ter alguma coisa assim, alguma relação. Olha, quem coloca prótese tem mais facilidade para fala e para mastigação do que quem coloca um implante no primeiro momento. O que o senhor acha que é mais fácil? Eu acho que para se adaptar, para começar a se adaptar. Eu acho que, de maneira geral, a maneira mais fácil de se adaptar são com os trabalhos fixos. Quer seja sob implante ou quer seja prótese fixa, coroas fixas que se faz o paciente. A adaptação é mais rápida. Os removíveis que o paciente tira, etc., demoram um tempo maior. Engraçado, eu pensei que fosse o removível. Eu achei que o removível, por você tirar, colocar, tal, não, às vezes acontece até o contrário, porque o paciente põe aquilo e fala, ai, que estranho, e tira. E aí não acostuma. Entendi. Isso, entendeu? Entendi. Então isso é muito comum. O paciente, às vezes a pessoa não tem muita paciência de aguardar o organismo dele se acostumar com aquela coisa nova. E aí desiste. Perfeito. A gente está aqui, a gente está conversando sobre prótese e implantes. Tem dúvida? Pega o telefone, liga, participa com a gente. Pode ser também através aqui da nossa página do Instagram, @maissaudáveloficial. Eu vou para um rápido intervalo e volto voando. Você me espera? Jura? Começo de semana, semana boa. Essa promete. Daqui a pouco eu volto. Então, hoje a gente está tirando dúvidas. O doutor trouxe aqui pra gente, eu achei ótimo, vou mostrar de novo, doutor. Vem cá,
que a gente mostrou aqui a dentadura. Tem muita gente que ainda tem preconceito com a dentadura, mas a dentadura, ela salva, gente. Ela tem um custo-benefício maravilhoso, né, doutor? Tá. A pessoa voltar a ter uma vida social, mastigar, sorrir, né, ter uma vida familiar, ela salva. Ela mesmo. salva, Lógico, né? lógico. Agora, o senhor trouxe aqui, ó, uma escova, que eu achei essa escova totalmente diferente. A minha escova não tem isso aqui, tá vendo? E a gente vai entender o porquê dessa haste aqui também nessa escova, que o senhor vai ensinar a gente higienizar hoje, tanto a dentadura quanto implante, prótese e tudo mais, certo? Certo. Fechado. Então vamos voltar aqui, senta aqui, perfeito. Chegou a hora que a gente adora, que o Brasil entra aqui na nossa sala de bate-papo. Vamos ver quem conversa com a gente, da onde vem? Ah, Santa Catarina, Joinville, seja muito bem-vindo, Ricardo Vasconcelos. Um beijo. Senti falta da musiquinha. Plim. Hoje tô sentindo falta de música aqui no ambiente, viu? Se quiser soltar um sonzinho, pode vir, que a gente agradece. Ele diz o seguinte aqui, o Ricardo. Minha mãe tem 70 anos e o dentista falou que ela não tem estrutura óssea suficiente para fazer o implante. E agora, doutor, o que ela deve fazer? Então, a mãe foi ao dentista, já percebeu aí que não tem a estrutura óssea, que é o que a gente conversou, que com a idade tem mesmo essa perda, normalmente, né? Mas agora, o que ela deve fazer? Então, hoje em dia, né, vamos dar a resposta em duas vertentes. Tá. Ela quer fazer implante porque quer fazer implante, né? Você acha que o implante não seria a solução, de repente? Não, a única? Ela não tem estrutura, mas quer. É. Ah, mas você não tem estrutura, mas eu quero, né? Então, existem alguns procedimentos cirúrgicos hoje que a gente tenta devolver estrutura óssea para a pessoa, faz enxerto ósseo. Então, existe, se ela tiver, a gente não sabe se é superior ou inferior que ela está comentando aí, não é? Se a prótese é a dentadura de cima ou é de baixo, né? Mas seja lá como for, existem alguns procedimentos cirúrgicos que a gente consegue enxertar osso de novo nas regiões para poder ter um ganho ósseo naquela área e conseguir, através desse ganho ósseo, colocar o implante. É uma saída. É um pouco mais complexa, naturalmente, porque a pessoa, você vai ter que primeiro fazer uma cirurgia, teoricamente, de enxerto ósseo, para depois fazer, em segundo tempo, a colocação do implante onde foi enxertado. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Segunda parte, ela fala, não, eu posso me virar com outro tipo de prótese. Aí tem as próteses totais, as removíveis, que fazem o papel para ela aí, no caso, né? Doutor, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Ricardo e vou fazer uma minha também. Como é que é feito o implante ou a prótese? A pessoa chega lá, vocês fazem um molde, uma moldura, quanto tempo leva? Como que é feito? Então, a pessoa vai para o dentista dela, faz uma avaliação. Normalmente o dentista pede radiografia, eventualmente tomografia também é pedido para saber como é que está a parte óssea. Não dá para a gente construir uma casa sem conhecer o terreno. Primeiro você precisa conhecer o terreno, como é que está, para depois construir a casa. Às vezes dá para fazer 2 andares ou um só. O solo é muito importante, né? E para nós é a mesma coisa, né? A gente tem que conhecer o terreno, se a pessoa tem estrutura óssea ou não tem. E aí, de posse das radiografias, as tomografias, tendo solução, quer dizer, tendo estrutura óssea para isso, normalmente o dentista começa com um molde inicial, onde nesse molde ele pode fazer lá um guia cirúrgico para ele, né? É feito também exames complementares do paciente, normalmente é pedido para o paciente fazer exame de sangue, para saber a parte sanguínea dele se está bem, né? Então, depois de todos esses exames e tal, quanto tempo a pessoa vai lá e vai receber a prótese e o implante dela? Demora muito? Você fica sem dente aí muito tempo? Não, né? A pessoa pode fazer, hoje já existem as próteses de carga imediata, que são chamadas, né? O que é isso? A pessoa coloca o implante segunda-feira, quarta-feira mais ou menos, terça-feira, ela já está com os dentes na boca. Maravilha. Nem sempre é um trabalho já definitivo, às vezes é um trabalho provisório, mas está fixo. A pessoa não tira mais aquilo, fica 4, 5, 6 meses até depois fazer um definitivo muito parecido com aquele provisório que ela está usando. Ou alguns profissionais até fazem já definitivo. A pessoa já vai para a cirurgia, põe os implantes, acabou a cirurgia de implante, já molda para fazer as próteses, monta em articulador, que é um aparelho que a gente simula a mastigação da pessoa, e faz as próteses em poucos dias. Então. Em poucos dias se faz. Esse é um processo mais moderno, vamos chamar de mais moderno, de alguns anos para cá se está se fazendo. Antigamente demorava um pouco mais. No passado a gente fazia implante e a pessoa ficava alguns meses para cicatrizar e tal. Perfeito. Tem uma pergunta da Márcia aqui. Márcia, um beijo, meu amor. Ela está conversando com a gente através aqui do @maissaudáveloficial. Ela diz o seguinte: Cícero, eu adoro o teu programa. Que bom, meu amor. Obrigada, viu? E ela queria saber quanto tempo que pode colocar a prótese móvel depois de arrancar o último dente.
Imediato, né? Não precisa esperar tanto tempo, não. Se você extrair o dente, né? E o dentista naturalmente vai dar os pontinhos ali e tal, já começa a fase de moldagem para ele começar a fazer a prótese. Não precisa esperar muito, não. Vamos supor, se o dentista tem um procedimento que ele gosta de esperar um pouco cicatrizar. A cicatrização da gengiva é extremamente rápida, né? Porque, veja, quando você extrai um dente, fica um buraco no lugar, né? Fica um buraco no lugar. Aquele buraco é preenchido por sangue. E forma lá um coágulo sanguíneo ali, e esse coágulo vai fomentar a formação do novo osso lá. Só que enquanto está acontecendo isso embaixo, a gengiva em cima, ela fecha 1 milímetro por dia. Quer dizer, em 7 dias mais ou menos, no máximo, a gengiva já está totalmente fechada. A partir daí, continua a cicatrização embaixo continua formação de osso. Mas em cima já estamos com a casa fechada. Fechou a porta e faz a reforma aqui dentro, sabe como é que é? O vizinho não vê a bagunça. Então... O nosso organismo é espetacular por causa disso, né? Então, fechou, já tem. Então, vamos chutar. Se o dentista quer esperar um pouquinho, espera uma semana, 15 dias no máximo, e já faça logo, o que é o melhor, inclusive, viu? Extrair o dente, não demore, faça logo, lógico. Vamos ver mais uma pergunta do Brasil? Pode colocar na nossa tela que eu vou lá. Eu adoro receber a pergunta que vocês fazem diretamente aqui no nosso Mais Saudável. São Paulo, Camila Pereira. Um beijo, Cami. Ela diz o seguinte: tenho prótese dentária e sofro muito com as aftas. Antes da prótese não tinha tanta afta. O que devo fazer? Prótese tem alguma relação com afta, doutor? Agora só para me responder, mas a gente fez um programa de afta, herpes e sapinho, né? Foi isso. Se você quiser rever também esse programa, qualquer conteúdo aqui, gente, é muito fácil. Entra lá, rs21.com.br, vai em programas, vai em Mais Saudável, tá bom? E aí você vai rever qualquer programa que a gente fez desde a nossa estreia, que foi dia 5 de setembro. Tá na íntegra lá. E esse programa foi maravilhoso. E a gente conversou exatamente essa relação, doutor. Muito legal. Então, olha, ela tem prótese dentária e está sofrendo com afta, né? Então precisa ver exatamente onde estão surgindo as aftas dela, né? Se eventualmente as aftas estão surgindo na bochecha, na parte interna da boca, pode ser que ela esteja mordendo a bochecha. Mordendo, ela está mastigando e sabe quando a gente sem querer morde a bochecha? Então, mas pode ter uma relação assim, por exemplo, eu tô com um corpo estranho, sabe assim, sei lá, tô com um corpo estranho que eu não tô identificando e tô mordendo minha boca, não sei, alguma relação com isso não tem a ver? Normalmente não, né? Normalmente não tem. Só pelo fato de você ter um corpo estranho dentro da boca, você tem afta, porque a gente põe tanto corpo estranho na boca... Então, mas a afta, ela só vai ser procedente através dessa mordida que ela dá? Não. Às vezes até a queda de resistência dela, entende? Às vezes é um fator emocional. Calhou dessa época aí, de ter colocado a prótese, está passando por um período de ansiedade, de estresse. Então a baixa imunidade também favorece, acho que o Vitor que veio aqui comentou sobre as coisas das aftas, né, que não tem uma origem assim específica, são vários fatores, Vários né? fatores, é verdade. Então, são vários fatores que podem causar afta. Mas não tem essa relação que ela está fazendo, então, porque ela diz ali, ó, eu não tinha tanta afta, agora com a prótese elas aumentaram. Aumentaram porque eu estava tentando comentar isso daí, pode ser então, que com a prótese... você vai comentar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Ó, Camila, não desgruda, tá? A gente vai e volta voando, daqui a pouco. Tá aqui, doutor, ó, Camila Pereira. Então ela diz pra gente, né, que ela tinha afta, mas com menos intensidade do que tem hoje, porque ela tem a prótese. O porquê que isso está acontecendo? Então deixa eu tentar abranger alguns aspectos. Primeiro, o aspecto mecânico da mastigação. Pode ser que ela esteja mordendo mais, beliscando a gengiva ou a língua. Então, quando ela mastiga com essa prótese nova, ela está sem querer mordendo a bochecha. Sabe quando você está distraído e sem querer morde a língua ou a bochecha? E pode acontecer isso. Então, deixa eu emendar aqui, ó, a Meire Alves de Nogueira de Campinas. Meire, um beijo. Olha só o que ela diz aqui. Boa tarde, Cissa. Boa tarde, meu amor. Eu estou com uma prótese que me incomoda muito e eu acabo mordendo a bochecha. Antes não acontecia, o que devo fazer? Então aqui, ó, 2 em 1 aqui, né? É 2 em 1. Então é procurar o dentista para dar uma revisada, que de acordo com o Guilherme comentou, sobre a oclusão. Como é que está a mordida dela? Se a mordida está favorecendo ela morder a bochecha ou não. Tem montagem de dentes, às vezes que a montagem de dentes é feita também no laboratório, né? Então a montagem de dentes às vezes acaba favorecendo morder a bochecha ou a língua. Esse é um aspecto. Outro aspecto, não só o físico, o mecânico que eu acabei de citar, poderia ser o aspecto químico também, porque a prótese eventualmente pode liberar algum
monômero residual, que a gente chama, é um tipo de um produto volátil, quer dizer, ele evapora. E esse produto pode ser que cause algum tipo de irritação na mucosa dessa paciente, pode ser isso também. Ou pode ser raros, mas acontece, raros pacientes terem uma pequena alergia à resina da prótese. A prótese que nós vimos lá, aquele cor-de-rosa da prótese, etc., é material de resina. E não é tão comum, mas alguns pacientes podem apresentar alergia à resina. Perfeito. Então, e aí pode, essa reação alérgica inflamatória pode causar o aparecimento da afta. Super respondido, hein, Cami? E aqui, Meire, tá bom? Então, ó, gente, vamos ficar de olho, porque a afta tem essa relação que o doutor acabou de falar com a mordidinha aqui na bochecha. Por isso, chegou a hora da gente ensinar as pessoas a higienizarem. Vamos lá, doutor? Vamos lá com aquela sua escovinha, que o senhor trouxe uma escovinha hoje pra mim, que é diferente. Tem uma haste a mais ali, essa daí eu não conhecia, tá bom? E aí, a gente deve... Bom, primeira coisa, gente, eu acho que pra vida é o que eu faço, tá, doutor? Não sei se eu tô certa, não, mas eu vou aí, através do meu dentista, eu uso o que? É o fio dental, ou a fita dental, né? Escovar, passo ali o meu enxaguante bucal sem álcool e pronto. Toda vez, gente. 3 vezes por dia, antes de dormir, a hora que acorda, enfim. É o que eu faço. E escovo muito a minha língua também, como o doutor Anderson falou, essa questão ou de escovar ou de você passar aquele... Raspador de língua. Raspador. Agora, para quem tem prótese, para quem tem implante, para quem tem a dentadura, a escovação é da mesma forma? Não, não é tão igual não, né? Para quem usa prótese total, a começar ele escova a prótese na mão, né? Então a pessoa que usa prótese total, ela vai escovar a prótese, vai tirar a prótese e vai escovar a prótese na mão. Já mudou tudo aí no caso, né? E essa escova aqui que você falou que você não conhecia, né? Ela é uma escova específica para a pessoa que usa prótese total. Porque a prótese total, ela tem essa parte externa que é muito parecida ou igual à nossa externa da boca também. Então, para essa parte externa, ele usa essa parte de escova convencional, né? Ele escova assim, como se fosse convencional. A parte interna, que às vezes tem uma região mais difícil de entrar, a escova, a cerda não chega, aí ele usa essa daqui que é mais alta e é mais delicada. Então lá dentro ele pode escovar com essa daqui. Ah, que legal. Então ele usa essa daqui para escovar na parte interna. Tá. Então essa escova é específica para quem usa ou prótese total ou prótese parcial removível, que é essa daqui, né? Então ele escova a parte externa normal com essa daqui, mas a parte interna ele acaba escovando com a parte menor da escova, né? Que as cerdas são mais longas e são mais estreitas, conseguem penetrar em regiões mais difíceis. Perfeito. E é importante a pessoa que usa a prótese total, a gente salientar algumas coisas, né? A pessoa precisa higienizar diariamente também, tem gente que às vezes esquece, principalmente pacientes às vezes que estão acamados, estão com dificuldade, né? Então, às vezes, o próprio enfermeiro ou um familiar próximo, é interessante tentar remover a prótese da boca do paciente, pelo menos algumas horas. A recomendação que se faz, muitas vezes, é dormir sem a prótese. Quem usa a dentadura, a recomendação é dormir sem a prótese. Mas a gente entende também que tem muita gente que fala, eu tenho vergonha do meu marido, você acha que eu vou tirar a prótese, né? Ou da minha mulher, como é que eu vou fazer, né? Então, não tira, escova a prótese normalmente, na mão, no banheiro, né? Põe a prótese, vai para a cama com a prótese. Mas durante o dia, uma hora que ela estiver em casa, sozinha... Tira. É bom tirar. É como se fosse... Tem um professor antigo da faculdade, o professor Rubro Neto, ele já é falecido, e os pacientes perguntavam para ele assim, escuta, eu preciso tirar a prótese para dormir? Ele falava, você dorme com o sapato? É mais ou menos igual. E aí, quando a gente tira, nesse momento em que a gente está sozinha, vamos supor, está sozinha em casa, vou tirar minha prótese, eu coloco ela onde? Isso, na caixinha? É bom colocar dentro da água, tá? Dentro da água? É dentro da água. Você põe uma xícara grande ou um copo grande de água, escova ela direitinho, depois para você ter uma água limpa ali, né? E aí escova bastante a prótese, limpa ela bem e põe ela dentro da água. E a boca, é bom você fazer um enxaguatório ou pegar eventualmente uma gaze e passar na gengiva, gaze ou mesmo o dedo, como o Guilherme estava falando agora há pouco, E aí, né? nesse momento em que você está fazendo essa higiene, passando a gaze, você também pode já estar massageando, né, Gui? Exato. É o momento onde você tem para cuidar de você, né? É. Então aproveita para sentir essas aderências e muitas vezes liberá-las, né? Perfeito. Agora, por exemplo, para quem tem o implante ou aquela prótese fixa, consegue passar o fio normalmente? Então, existem algumas escovas especiais, eu não trouxe hoje para mostrar, porque eu pensei que a gente fosse abranger mais um pouco sobre prótese total, mas existem algumas escovas específicas para se limpar na região de implante. São escovas bem mais fininhas que essa, bem menorzinhas, né? Essa se chama Unitufo.
Existem as interdentais, que ele pega e coloca no vão. Ela é bem fininha, não é? Ela é bem fininha. Ela parece, ela lembra até às vezes uma micro árvore de Natal. Ela começa fininha e depois fica mais grossinha. Isso. E a pessoa consegue higienizar com aquilo. Ou também existem os passa-fios, que a pessoa parece uma agulha de costura, só que é de plástico. Ela não tem perigo de perfurar o tecido. E a pessoa passa o fio dental naquela agulha, parece uma agulha de costura mesmo. E aí ela passa por esse implante. Isso, ela passa por ali e consegue higienizar. Existe hoje no mercado também um fio dental que ele é mais grossinho e ele já vem cortado. Ele é desse tamanho e a ponta dele é dura. E aí você consegue já passar o fio já mais durinho também, entende? Tá. Chama Superfloss. 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 Agora, doutor, e a higiene bucal? Para quem usa, o senhor deu algumas dicas aqui. É aquela coisa, comeu, limpou, lavou os dentinhos, né? Após as refeições, a hora antes de dormir, depois de acordar, né? Tudo certinho. E a língua também deve ser higienizada sempre, com prótese, sem prótese? A língua deve ser higienizada e eu vou fazer um acréscimo assim importante. A escovação mais importante que nós temos, de todas que a gente faz, porque os dentistas falam bastante, é verdade, né? Escovar os dentes após as refeições, né? E a escovação mais importante que existe é a noturna, antes da gente ir para a cama. Porque durante o sono, a nossa saliva praticamente zera. Tudo diminui durante o sono. A circulação sanguínea diminui, a pressão arterial cai normalmente, né? O fluxo salivar diminui quase a zero e a saliva é um órgão de defesa do organismo. Se a pessoa durante a noite tem bactérias na boca, tem restinho de chocolate, tem comida ali e não tem saliva, que é a defesa que ele tem, é a hora que os bichinhos aproveitam para dar cárie, etc. Então os malefícios vêm muito durante a noite. Agora, por exemplo, quem tem a prótese fixa, quem tem o implante, deve fazer essa higiene todos os dias. A gente sabe que é vida normal, tá, gente? Agora deve procurar um doutor de quanto em quanto tempo para fazer a limpeza no consultório, para tirar tártaro e tudo mais? A média são 6 meses, né? A média é 6 meses. 6 meses. Isso é a média. Mas existem pacientes que têm muita tendência de ter tártaro. Passou 3 meses e ele já está com tártaro de novo. Por mais que ele escove, é bem verdade que o tártaro é formado por uma precariedade, alguma coisa ele está fazendo de errado, ficou o restinho de comida lá, a saliva vai lá, molha aquele restinho de comida, ele endurece e começa a formar o tártaro. Entendi. Olha só a pergunta que vem do nosso auditório virtual. Pode colocar na tela, por favor? Que vem de Curitiba, é a Carmen. Carmen Bernardes, um beijo, meu amor. Ela diz exatamente isso que a gente está falando aqui. Tem implante e meu tártaro aumentou. Vivo fazendo limpeza, mas não dura. O que eu devo fazer? O que você deve fazer, Carmen, daqui a pouquinho, tá? Depois do intervalo. Não descola, que a gente vai e volta voando, certo, doutor? Beleza. Vamos sentar. Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e, ó, agora a gente vai responder aqui. Carmen, você ficou esperando, né? Aí durante o nosso intervalo. Vamos lá, então, ó, com a sua pergunta. Tem um implante e o tártaro aumentou. Ela vive fazendo limpeza, mas não dura. Então tem muita gente que tem essa relação mesmo, que acha que o tártaro aumenta por conta do implante. Tem alguma relação? Não. Não, tem gente que tem mais tendência de ter tártaro e tem gente que tem mais tendência a ter cárie, a grosso modo. Normalmente as pessoas que têm mais cárie têm menos tártaro. E quem tem mais tártaro tem menos cárie. Normalmente acontece assim. Tá. Então, depende do tipo da saliva da pessoa. A saliva tem um poder de mineralizar a placa bacteriana. Forma placa bacteriana, a grosso modo, é nojento, mas só para a gente entender, se você comer, depois de meia hora, 20 minutos, você pegar a tua unha e raspar no dente, sai um creminho branco, não é? É. Placa bacteriana. Se você olhar aqui no microscópio, tem resto de comida, milhões de bactérias ali. Placa bacteriana. É isso que a gente precisa tirar da boca quando a gente escova. E as pessoas que não conseguem higienizar direito, fica um restinho de placa, que ela é molinha, ela sai escovando. Se a pessoa não consegue escovar, ela acaba mineralizando ali e forma o tártaro. Então o tártaro ele vai formando em camadas. A pessoa come, fica um restinho de comida, forma o tártaro. Não escova direito, em cima daquele tártaro forma outro tártaro. E vai formando o tártaro e vai crescendo, vai crescendo. Então a pessoa que tem tendência a ter tártaro, com implante ou sem implante, ela vai ter tendência. Tem tártaro que dá em dentadura, só pra você entender, entendeu? Tem pessoa que usa dentadura, tira a dentadura. A dentadura da pessoa tá lotada de tártaro. É tendência da pessoa a ter tártaro, é a saliva dela, não é a prótese.
A gente tem pouco tempo, a gente precisa desmistificar então. O que o senhor acha, o que o senhor aconselha? Quem precisa usar prótese de dentadura, é claro que cada caso é um caso, a pessoa tem que ir no seu dentista, tal, mas o senhor recomenda que tipo de tratamento nessa fase? Que a pessoa está em dúvida, implante ou a prótese? Não dá para responder. Não dá para responder, tem que ir no porque dentista, né? assim, você tem que mostrar para a pessoa um leque de opções, quais são as vantagens, como você mostrou no quadro agora há pouco, vantagens e desvantagens de cada uma, inclusive em relação a custo. E falar para a pessoa, olha, essa tem essa vantagem, essa tem aquela, essa aqui não dá para fazer porque você não tem osso, se for fazer, então você tem que mostrar para a pessoa. Mas o que é legal é que entre o implante e a prótese, qualquer um dos dois aí que você escolha, enfim, vai aumentar a sua qualidade de vida, sua autoestima, vai ser maravilhoso, certo? Sem dúvida, lógico. A reabilitação oral, ela reside aí, né? Perfeito. Você colocar dentes onde a pessoa não tem, com implantes ou sem implantes, né? Não, é maravilhoso. Não, e é legal que a gente já falou aqui, eu perguntei pro Guilherme dessa questão da prevenção, né? Porque tá tudo interligado mesmo. E a gente já bateu na tecla aqui, o doutor Anderson falou com a gente pelo telefone, assim como o doutor Carlos, que a melhor prevenção é uma boa higiene bucal. Né, doutor? Não tem como. Lógico. Agora, as pessoas, elas vão ao dentista, tipo, só quando aparece uma dor. Ai, tá doendo. Não, a gente tem que ter uma certa periodicidade, né? Pra ir ao dentista, pra cuidar da saúde bucal realmente, né? É como foi o caso dessa cliente. Eu faço limpeza, mas não resolve porque junta muito tártaro. O problema da limpeza não é a limpeza do dentista que tá dando problema, assim, que tá fazendo a limpeza nele e não tá resolvendo. A autolimpeza dela própria que não tá funcionando bem. Então, ela precisa higienizar direitinho, para não poder ter tártaro. É a constância que vale. Né? É a constância. E, ó, gente, se cuida sempre. Eu falo pra você todos os dias aqui, ó, se cuida que eu tô de olho. Eu tô de olho mesmo, tá? Quero mandar um beijo aqui pra Alice. Alice, um beijo de Louveira. Ela diz o seguinte, tem 65 anos e usa dentadura desde os 20 anos. Ela gostaria de saber se tem como fazer alguma que seja fixa. Sim, né? A gente falou a questão do implante fixo, né? Se ela tiver, a pessoa que tem dentadura desde os 20 anos de idade, agora com 60, provavelmente a parte óssea dela vai estar bem mais pobre, né? Vai ter menos espessura óssea, porque ela há muitos anos usa dentadura. E uma dica importante também é a pessoa que usa dentadura, se ela usa desde os 20, ela devia ter feito pelo menos umas 10 da dentadura já nesse período todo. De 5 em 5 anos é interessante trocar a dentadura, fazer uma nova. De 5 em 5 tem que trocar a dentadura. A média é essa, tanto dentadura quanto ponto imóvel, aquela removível que eu mostrei, a média é 5 em 5 anos trocar, ela tem um prazo de validade. A pessoa usa a dentadura dia e noite sem parar, não tem prazo de validade? Não tem jeito, né? A pessoa usa o dia inteiro, então tem que trocar de 5 em 5 anos. E às vezes a pessoa usa 30, 40 anos a mesma dentadura e fala, minha dentadura tá solta, tá inflamando minha gengiva. Já devia ter trocado há 25 anos atrás. Há muito tempo. Eu quero mandar um beijo também para Delisete Terezinha dos Reis, de Minas Gerais, Lima Duarte. Ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI. Ô, Terezinha, um beijo, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Doutores, muito obrigada. Obrigado Voltem você. sempre. Obrigado. O programa é Obrigado rápido, mas é bom, mas é gostoso. É muito gostoso. É só o começo da obrigado. semana, viu? Daqui a pouquinho vem aí o Mulher.com. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho. Amanhã a gente se encontra aqui com o Dr. Bactéria. Ó, tô de olho, hein? Se cuida. Beijo, fica com Deus.